certo? Estamos aqui, ó, ao vivaço, né? Tipo de coisa que acontece por aqui mesmo. É sobre isso, programa ao vivo, tá, gente? Pra você que tá chegando agora, raiou, um ótimo dia pra você, uma boa semana pra gente. Eu volto aqui a conversar com a doutora Larissa Carvalho, que é dermatologista. Também a Ana, vou chamar de Ana agora, né? Ela me sinalizou que é Carvalho, tá, Gê? Larissa Carvalho, né, doutora? Pois muito bem. A gente tá falando aqui sobre o lúpus, né? Maio traz esse alerta importante, né? Que é o Maio Roxo, que reforça, né, a atenção sobre a questão do diagnóstico, dos cuidados, do tratamento adequado ao lúpus, tá? É justamente sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. Eu estava conversando com elas aqui durante o intervalo sobre alguns questionamentos que chegaram aqui no Mulher Demais, né? No WhatsApp do Mulher Demais. A Aline disse que teve uma amiga, inclusive, que foi internada, que descobriu que estava com lúpus, e ela perguntou o seguinte: existe algo para prevenir o lúpus, doutor? É a Aline, da Ilha do Bispo, e ela pediu para mandar beijo. Um beijo para você. Oi, Aline. Obrigada pela interação e pela pergunta. E a gente fala mais em prevenção quando se trata de doenças infecciosas, né? Porque aí é um germe, uma bactéria, um vírus, e a gente tem maneiras de se prevenir com a máscara, com cuidados gerais. Quando é uma doença com uma condição genética intrínseca, ou seja, está dentro de nós, a gente precisa prevenir, digamos, aqueles fatores que são como que uma gota d'água num copo que já está ali no limite. Então, são os gatilhos, os triggers que a gente chama. Então, digamos, como eu já comentei um pouco sobre isso, às vezes uma radiação ultravioleta, um sol, assim, mais forte, pode ativar a doença ou reativar as fases de agudização da doença, número 1. Número 2, a situação de estresse. Eu sei que estresse é uma coisa que está fora de nós, mas a gente pode aqui dentro de nós tentar de alguma maneira evitar com que ele nos impacte mais. Então, assim, são situações gerais que a gente pode, assim, ficar mais atenta. Se cuidar de uma maneira geral da saúde, previne-se doenças infecciosas e também previne essas doenças no sentido de reforçar a nossa imunidade. Mas, assim, falar de uma prevenção de uma maneira que nos assegure o não ter essa doença é mais difícil. Entendi. Eu falaria mais em diagnóstico precoce. Ou seja, diante de tudo isso que nós conversamos, é bom que você que está aí nos ouvindo esteja atento e procure um médico, um especialista, de acordo com a expressão clínica do lúpus, e sabendo que o reumatologista é, sim, a origem e o destino desse paciente, e os pontos também, eles têm os pit stops, né, nessa interface com a dermatologia, com a equipe multidisciplinar, mas o reumatologista é quem de fato vai tratar a condição base da doença. Entendi. Falando em diagnóstico precoce, né, Ana? Com quanto tempo desde o início dos sintomas, quando você percebeu que algo estava caminhando assim, diferente, né, no seu organismo, com quanto tempo você descobriu que tinha lúpus? Foi em torno, Bruna, de uns 2 a 3 meses, estourando 4 meses. Porque o diagnóstico não é tão fácil, né? O diagnóstico, como a doutora disse, a reumatologista não se baseia só pela questão laboratorial, né? Ou dos marcadores lúpicos, mas ela se baseia também da história clínica da paciente, né? Os sintomas que ela traz. Então, para fechar esse diagnóstico, dá um pouco de chão para mais. Foram muitos exames, assim, o que é que você fez? São muitos exames, porque não é só o quadro o que é mais básico, né, do hemograma, não. Existem exames que se chamam marcadores lúpicos, né, que é C3, C4, e tantos outros, né, que faz com que dê o rosto da doença, né, e diga se ela está em atividade ou se ela está em remissão, que é isso que a gente diz. Então, não são 2, 3 exames. Eu costumo dizer que a lúpica não tem rotinas de exames, né? Não tem exames de rotina, nós temos rotinas de exames. Nós não temos consultas de rotina, nós temos rotinas de consultas. E isso faz com que você tome posse disso e encoraje-se a assumir, como eu disse no primeiro bloco, de que, embora difícil, e que se confunda com outras doenças, mas não deixe de ir atrás, não deixe de procurar lá na sua cidade, no seu bairro, no seu centro de atendimento, o que é que há mais de 3 meses está trazendo esses sintomas, né?
E uma vez diagnosticado, é importante entender que o lúpus não nos define. Verdade. Né? Nós não somos o rosto do lúpus. Antes do lúpus existe uma Ana que trabalha, que estuda, que trabalha não tanto mais, né? Porque o lúpus já, como disse bem a doutora, já me trouxe complicações. Então eu me fiz forçada a adaptar-se a um outro estilo de vida. E isso não apagou meus sonhos, não apagou meus ideais, não. E aí eu digo que o lúpus não define a minha vida. Antes do lúpus existe uma Ana que gosta de estar entre amigos, que isso é fundamental na vida do lúpus, de uma lúpica. Quanto mais você foge do lúpus, mais ele lhe alcança. Então é preferível que você aceite, né, e conviva com ele, adaptando-se ao seu estilo de vida. Viver com lúpus não é vida infeliz. Né? Viver com lúpus é possível viver e viver de forma feliz, aceitando suas limitações antes de tudo. Né? Porque muitas vezes eu digo que minha cabeça pensa de uma forma e meu corpo responde de outra. Sim. Porque... E é uma realidade que a gente... Isso, enfim, quem olha para a Ana, e aí né? eu digo muito, não me defina pelo que eu tenho, né? Me defina pelo que eu sou. Então, quem olha para mim, mas você parece não ter nada, ainda bem que parece que não tem. Pois é. Né? Porque... E é bom porque esse mês, inclusive, né, reforça, inclusive, o combate ao preconceito, né? Além de falar sobre diagnóstico precoce, além de falar sobre tratamento adequado, ajuda com especialistas, né? Mas fala também sobre combate a preconceito. Quanto tempo, né, o lúpus foi mal visto pela sociedade. As pessoas com lúpus, inclusive, eram marginalizadas, né? Deixadas à margem, né? Então é bom a gente trazer sempre esse alerta aqui. Você puxou essa fala, é interessante, eu vinha comentando com a doutora no percurso. Nós temos isso ainda, em função do preconceito, o enclausuramento em torno da doença. A gente tem, e eu quero frisar isso, a gente tem o Dezembro Laranja, a gente tem o Maio que também foca a questão do trânsito, mas a gente não tem, a gente intitulou o Maio Roxo a nível nacional, justamente para essa conscientização e para essa aceitação. Nós somos pacientes lúpicos e muitos de nós ainda têm vergonha de dizer que tem lúpus. Verdade. Né? Nós estamos com uma atividade agora em Ibimirim, que nós estamos batalhando para ir lá, para dar esse apoio. Nós temos uma águia lá, sozinha, e com muitos casos de lúpus, mas elas não se aceitam, em nome do preconceito. Sim. Né? Em nome do estigma que colocaram. A doença não é conhecida, não é divulgada, não é falada enquanto doença, mas enquanto temática. Eu dizia à doutora que falar do lúpus hoje tem todos, o Google, se você abrir, tem os artigos, né, que lhe diz sobre o lúpus. Mas é importante você tomar consciência do estar com o lúpus. Sim. Né? E não deixar que ele te pertença, porque o lúpus não me pertence. O lúpus não me pertence. O lúpus não me tem, né? Eu tenho lúpus, mas o lúpus não me tem. Então, essa consciência precisa ser despertada na lúpica. E aí fica mais fácil o tratamento, a rotina das consultas, a rotina do exame. Porque nós já temos tanto entraves, Bruna, na nossa vida. Nós temos poucas portas abertas, até na questão da conscientização. Sim. Na questão de órgãos públicos, né? Nós somos poucas assistidas em políticas públicas. Por isso que esse alerta, esse reforço é tão importante, então, né? Nossa missão por aqui também. Nós precisamos de portas abertas que voltem um olhar diferenciado para o lúpicos. Então, nós não somos apenas, eu costumo dizer, nós não somos apenas mais um paciente. O lúpus hoje está tão difundido, está tão visto nas redes sociais, né, que quando a gente diz assim, tem o lúpus, mas o que é mesmo? E gera esse debate, que é importante também, o compartilhamento de experiências, né? Como também de informação. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar aqui o Instagram do projeto, né, Águias da Paraíba, que acolhe aí mais de 70 pacientes em todo o estado, né, com ações, né? Então fica aí o registro também, doutora. Obrigada mais uma vez, viu? Nós costumamos dizer obrigada. uma frase que o lúpus não é contagioso, mas o respeito, o amor e a empatia podem ser.
Muito bem. Então, obrigada por esse momento e, acima de tudo, nós queremos realmente quebrar esse estigma do preconceito. E você veio de rosto justamente por isso. E que mais Obrigada. espaços se abram para nós. Né? Tá certo, gente. Obrigada. Obrigada. Boa semana, viu? Um beijo pra vocês. Tá aqui, ó, o Instagram na tela. Pode colocar mais uma vez? Tá aqui o Instagram para quem quiser ter mais informações, entrar em contato aí com a turma. A Ana também vai estar por lá para responder, inclusive tirar dúvidas também e, quem sabe, acolher mais pessoas, né? Bora de música?